e entregue aos nossos recepcionistas presentes no auditório. Por favor. Senhor José Mário Soares Madruga, é formado em Direito pela Unip em 1989 e auditor fiscal do município de Cabedelo desde 1993. No município de Cabedelo, exerceu os cargos de secretário de Finanças, 2001 e 2002, secretário de Administração, 2002 e 2003, secretário de Planejamento, 2002 e 2003, secretário de Educação, 2004 e presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cabedelo, em 2004. Foi membro titular do Conselho de Autoridades Madruga. Bom dia a todos vocês. Para a gente é um prazer enorme estar dividindo um pouco da nossa experiência lá em Cabedelo e um desafio falar de aumento de arrecadação, incremento na arrecadação em 40 minutos. Eu parabenizo os nossos colegas que me antecederam. Nós não combinamos nossas palestras, mas elas estão bastante parecidas. Prova que nós estamos bem afinados e no caminho certo. Não é isso? Ainda bem, né? Vamos lá. Para se pensar em aumento da arrecadação, é fundamental que a gente faça primeiro um diagnóstico da situação local do município. Primeiro, para conhecer a base contributiva, quem são os contribuintes, desde o campo do cadastro imobiliário ao cadastro mercantil. Qual a vocação econômica do seu município? Qual o segmento econômico que mais aponta no seu município? No caso de Cabedelo, nós temos o setor imobiliário bastante avançado desde 1994. Cabedelo vem crescendo cada vez mais no mercado imobiliário. Nós temos o setor de ensino também muito avançado lá no município. Salvo engano, 4, 5 das maiores faculdades do estado estão lá no nosso município também. O setor de eventos, que nós temos a alegria dos meses de outubro a março, Cabedelo explode em eventos, né? Isso é uma alegria muito grande para a gente, receber todo o estado da Paraíba lá nos eventos, como também pessoas do Brasil e até do exterior. E os serviços portuários por conta do Porto de Cabedelo. Então, é interessante também conhecer qual é a situação da sua malha arrecadatória. O que é que você tem no seu município em relação a equipamentos, a infraestrutura, a recursos humanos, como é que está o seu, enfim, a sua malha arrecadatória. Segundo passo é conhecer a base contributiva, para você poder fazer um planejamento dessa base contributiva. Aqui, no caso de Cabedelo, essa é a nossa base contributiva, em que nós temos aqui o verde, que é o nosso carro-chefe, é o ISS, com 44,2% do nosso bolo de receitas próprias, não transferências. Nós temos aqui o segundo carro-chefe, que é o ITBI, com 21,9%, e terceiro está o IPTU, com 16,6%. Então, conhecendo a nossa base contributiva, eu vou agora saber como é que eu vou operar nessa base contributiva. E lá em Cabedelo, a gente trabalha no sistema 20-80, 80-20, que consiste o quê, na verdade? Eu vou aqui na minha base contributiva, eu vou identificar 20% dos contribuintes que representam 80% da nossa arrecadação. E aí a gente vai colocar aquele foco prioritário desse pessoal, colocar aquele telescópio enorme, né, para poder fazer um acompanhamento mais de perto dessa base contributiva. E aí a gente parte para a execução. Como já foi dito aqui por Adenilson, muito bem explanado, não se pode pensar de maneira alguma em melhorar a sua arrecadação se você não tiver uma administração tributária, nem que ela seja básica, mínima. E aqui a gente faz uma proposta de uma administração tributária básica para que você comece a melhorar a sua arrecadação. Começando pelo cadastro imobiliário. E aí você terá o registro dos imóveis do município de forma informatizada, porque não se permite mais, nos tempos que nós vivemos, ainda ter município que tem um cadastro com aquela fichinha cadastral, não é? Então, é muito interessante que se tenha de forma informatizada. O cadastro mercantil, com o registro das empresas e profissionais. E aqui, como o Gilberto já falou, o Redicim é super importante. Cabedelo está 100% integrado
no campo cadastral, no Redesim, e aí a gente tem um grande desafio agora. Cabedelo trava hoje uma guerra, uma disputa salutar com nossa João Pessoa, para, no campo do licenciamento, quem é que chega primeiro. Ou seja, não basta só a gente ter o cadastro das empresas pelo Redesim, não é? O mais importante agora não é isso, Marialva? É a gente reduzir o tempo de licenciamento, o tempo de emissão de um alvará de funcionamento. A partir do momento que você faz isso, você também está ajudando a aumentar a receita do seu município. Infelizmente, a gente está ainda lá. Para se abrir uma empresa em Cabedelo, leva em torno de 45 a 60 dias para poder abrir, mas, a partir do momento que a documentação chega na Secretaria da Receita, em 24 horas você emite o alvará. Ou seja, o maior tempo que se leva é para a tramitação das certidões entre os órgãos, seja ele o órgão ambiental, o órgão de planejamento, enfim. E a luta que a gente trava hoje, me parece, meu querido Adenilson, que nós iremos sair vitoriosos, e assim a gente espera, não é? É que a gente chegue a esse licenciamento, integrando os órgãos internamente. Tanto João Pessoa como Cabedelo já emite o alvará provisório pelo Redesim. Isso já é de imediato, mas a nossa luta agora é para que o alvará definitivo, né? Bom, ali estava o setor de tributação, já passou, é importante que se tenha um setor de tributação para poder fazer o lançamento dos impostos. Setor de arrecadação, com a cobrança do crédito tributário. Ainda, o crédito tributário administrativo, né? Não aquele que a gente emite para a Procuradoria. Também, no setor da arrecadação, emissão de notificações de pagamento, parcelamento de crédito tributário e emissão de guias. É importante que se tenha, principalmente isso aqui, como a Denilson também falou na palestra dele, um setor de fiscalização. É fundamental. Tanto para o grande município como aquele pequeno lá, nem que seja uma pessoa para fazer monitoramento e auditoria. Um pouco mais na frente eu vou explicar o porquê dessa importância. Bom, fiscalização para fazer o monitoramento e auditoria das empresas contribuintes do ISS. Ter um setor de contencioso administrativo tributário eficiente, porque se você lança imposto, naquele momento do lançamento, você também está gerando uma oportunidade do contraditório, da outra parte, que é o contribuinte, impugnar aquele lançamento. E quanto mais rápido você, se porventura o contencioso tributário ele chegar a ser instalado, quanto mais rápido o tampo desse processo for solucionado de uma forma eficiente, melhor, porque você terá o crédito tributário constituído mais rapidamente e você poderá cobrar e executar esse crédito tributário. E a nossa proposta aqui, que é a de Cabedelo, que é uma proposta também básica, é ter uma instância administrativa, a primeira instância administrativa de forma singular, um julgador singular, segunda instância administrativa de preferência colegiada, com a participação também da Procuradoria. E aqui eu faço uma menção, uma proposta que a gente criou lá em Cabedelo, muito parecida com uma proposta que a Receita Federal tem, salvo engano, é a COSIT. Não é isso, Gilberto? COSIT, salvo engano, é isso. E o que é isso? Nós temos lá em Cabedelo o Conselho... Acho que eu vou... Só um momentinho... Aqui. Nós temos em Cabedelo o Conselho Normativo para a Aplicação da Legislação Tributária. O que é isso, na verdade? Esse conselho foi criado visando normatizar a interpretação da legislação tributária, uniformizar as decisões dos órgãos julgadores e estreitar a relação da Fazenda Pública com o contribuinte, fazendo com que dúvidas quanto à legislação tributária sejam solucionadas com a maior celeridade. Na verdade, é o seguinte, quando você parte para o contencioso administrativo, você vai se deparar com duas situações. A situação da matéria fiscal e contábil, e você vai se deparar com a matéria de direito, seja ela direito tributário, administrativo, constitucional, e principalmente dentro da matéria do direito tributário, nós temos algumas lacunas, algumas omissões na legislação, algumas incongruências que geram dúvidas. E lá em Cabedelo, a nossa intenção ao criar esse conselho foi que
No campo do direito, aquela dúvida que a administração tributária tiver, a primeira instância administrativa, juntamente com a segunda instância administrativa, juntamente com todos os representantes da administração tributária do município, ou seja, diretor de tributação, diretor de fiscalização, diretor da arrecadação, juntamente com 2 membros da Procuradoria, a gente se reúne nesse conselho para poder debater as matérias e tirar um posicionamento único. Dessa forma, o contribuinte ele tem uma maior segurança sobre a matéria, sobre aquilo que ele está prestes a se envolver, né? Como também a própria administração tributária, em ter a uniformização dos julgamentos, ela terá uma celeridade maior e podendo, de uma forma mais rápida, constituir definitivamente o crédito tributário. Dá com muito orgulho a nossa composição, que, salvo engano, é o primeiro do Estado da Paraíba, e a gente, eu dizia ontem a Gilberto, a gente copia o que é bom, e a Receita Federal tem um COSIT, né? E é COSIT, não é isso? E esse modelo foi tirado de lá. Bom, como também é fundamental o aperfeiçoamento de práticas fiscais, sem sombra de dúvida. Com a capacitação, aqui foi a última capacitação que nós fizemos lá em Cabedelo no ano passado. Todo o corpo fiscal ele foi capacitado no direito tributário, no direito administrativo, no direito constitucional. Fizemos também, nesse momento, a capacitação para a utilização do CEFISC, que é o sistema da Receita Federal próprio e único para fiscalizar o Simples Nacional. E, nesse momento, foi o momento da entrega do certificado, com a presença do nosso prefeito, que nos apoia nesse projeto da administração, como também da nossa primeira-dama. A aquisição de software também é fundamental. É fundamental você ter uma ferramenta de informática que venha lhe auxiliar, principalmente no campo da auditoria fiscal. Inteligência fiscal. Essa matéria nova no campo da auditoria municipal, João Pessoa já tem há bastante tempo, né, Adenil, se não me engano? Você já tem isso há bastante tempo. Cabedelo, nós implantamos isso no ano passado e que tem dado um grande resultado. Nosso pensamento de implantar a inteligência fiscal partiu do Simples Nacional, porque, eu vou mostrar aqui um pouco na frente, uma grande fatia da base contributiva hoje, seja municipal, estadual ou federal, compreende o Simples Nacional. E, através da inteligência fiscal, você consegue obter informações muito rápidas, ao ponto do auditor fiscal, ao chegar na empresa, ele vai chegar com a fiscalização praticamente pronta, porque lá internamente, no âmbito da secretaria, no âmbito da inteligência fiscal, ele já conseguiu, no cruzamento de informações, uma parcela de elementos muito grande para aquela ação fiscal. Bom, feito isso, eu passo agora para algumas propostas que a gente entendeu que seria interessante passar nessa plenária aqui hoje. Como o Gilberto também já falou aqui, a intenção é passar linhas gerais, o material vai estar disponível para vocês, e eu lembro aqui que, no final do evento, amanhã, nossa intenção é criar o Fórum Permanente de Administradores Tributários, que aí vai ser um ambiente próprio mesmo, para que a gente, de uma forma mais detalhada, a gente possa discutir estratégias, troca de informações, enfim, que a gente possa estar conversando, trocando experiência em conjunto. Eu relembro a todos vocês, não deixem de fazer a adesão amanhã, no final do evento, porque a nossa proposta é essa. A partir de agora, esse é o pontapé inicial para a criação do nosso fórum. Bom, cadastro imobiliário. Como já foi dito aqui também, fundamental que se tenha uma planta genérica de valores atualizada. Esse é o maior desafio a nível de Brasil. O desafio é tamanho que tem proposta no Congresso Nacional para que essa atualização seja de forma impositiva, porque o campo político hoje breca muito o avanço da atualização dessa PGV. Identificar as edificações não averbadas. Isso aqui eu quero fazer uma menção ao nosso companheiro Edno, que está ali. Você faz um trabalho muito bonito lá na nossa Receita, no campo da construção civil. E o que é que compreende isso aqui? Veja só, no seu cadastro imobiliário, você vai ter o registro lá do terreno na rua tal.
o que é que acontece muito? Que aquele terreno, o contribuinte chega, edifica uma casa e não faz a averbação na prefeitura. Ao não fazer a averbação na prefeitura, o município deixa de tributar a unidade como um todo. Lá está apenas o terreno, na verdade, depois que ele constrói, já fica a unidade como um todo, terreno e casa. Como também o município deixa de lado a tributação do ISS da construção daquela obra, dos serviços que o construtor ou proprietário daquela casa contratou de terceiros para edificar. Então, o que é que a gente faz lá? Esse trabalho feito por Edme, está ali, companheiro Ed, Paulo e Pedro, 3 companheiros que eu cito aqui o nome, que faz um trabalho muito bonito. Consiste em a gente verificar a data de emissão do alvará para a construção da casa, e aí a gente procura estabelecer um prazo. O prazo que os colegas colocaram lá em Cabedelo foram de 2 anos. Se, porventura, da data do alvará, 2 anos posteriormente, o contribuinte não requisitar a carta de habites, então a gente está sendo um sinal vermelho muito grande. Já bota de novo aquela lupa muito forte nesse contribuinte, porque possivelmente já existe uma casa nesse terreno não averbada no município. Bom, e o georreferenciamento, que hoje, aonde você vai, só se fala em georreferenciamento, e é realmente a melhor forma de você poder atualizar a sua base cadastral. Majoração de alíquotas. Esse é um ponto também pouco aplicado, principalmente o segundo ponto, aqui na Paraíba, mas que a gente lança essa proposta, inclusive lá em Cabedelo também a gente está pensando em fazer isso. O primeiro ponto é o seguinte: as alíquotas maiores para os imóveis não edificados e abandonados. Isso aqui para se cumprir a função social da propriedade. Então, você vai ter terrenos não edificados com alíquotas bem maiores quando a unidade já está toda edificada. E o segundo ponto, que é esse aqui, o IPTU progressivo, que aí é o que a gente está estudando lá em Cabedelo. Cabedelo não implantou o IPTU progressivo ainda, mas a gente está com uma tendência muito forte de fazer isso. Eu vou explicar o porquê. Na tentativa de se fazer cumprir a função social da propriedade, a qual já está estabelecida no artigo 5º da Constituição Federal. Nós temos em Cabedelo hoje vários terrenos abandonados, baldios, nós temos construções, prédios residenciais, hotéis, pousadas totalmente abandonados, e a partir do momento que um imóvel desse se encontra em abandono, gera gasto para o município, porque começa a provocar situações de saúde pública, proliferação de rato, de inseto, dengue. Então, o município começa a ser prejudicado por dois pontos. Primeiro, no campo da valorização daquela área, porque a função social da propriedade não está sendo cumprida, e segundo, porque agora vai ter que gastar para poder solucionar a questão da saúde pública provocada por esses imóveis. E a proposta aqui é o seguinte: o IPTU progressivo, ele está estabelecido, ele veio com a emenda 29 de 2000 e está também no Estatuto das Cidades. A proposta é o seguinte: que aquela edificação abandonada ou aquele imóvel não edificado, o município identifica isso, o município lança uma notificação e dá o prazo de 2 anos para que o proprietário resolva a situação. Caso, após os 2 anos, isso não aconteça, o município irá aumentar as alíquotas progressivamente até o percentual de 5% no espaço de tempo de 5 anos. Feito isso, após os 5 anos, ainda não se não for cumprida a função social da propriedade, aquela propriedade está passiva de desapropriação por parte do município. Então, essa é a proposta que a gente lança também nessa plenária, nesse evento, e é isso que nós estamos pensando para Cabedelo, porque é a nossa realidade hoje local. E aqui eu deixo para vocês um site muito interessante. Esse site é do Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades ele tem um programa chamado Capacidades. E aí a intenção desse programa é exatamente ajudar os municípios. Vocês, através desse portal aqui, www.capacidades.gov.br, então vai estar lá disponível publicações, boletins, seminários,
oficinas, cursos, fóruns de debate. Inclusive, semana passada eu fiz minha inscrição para mais um fórum que tratava do trânsito, melhoria no trânsito. Então, deixo como sugestão para vocês, acessem esse site, que ele é muito interessante. Bom, estratégia para o ITBI. Lá em Cabedelo, a partir de 2013, a gente começou a dar um foco também muito forte no ITBI. O ITBI está lá, o artigo 156 da Constituição, que reza o seguinte: o ITBI ele incide sobre a transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou cessão física e de direitos reais sobre os imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos sobre sua aquisição. Esses pontos que estão grifados é exatamente os pontos que a gente começou a dar um foco maior lá em Cabedelo, e é isso que eu vou explicar agora. Veja só, acontece em todo o Brasil o lançamento da guia, né, o lançamento do imposto, a emissão da guia, do ITBI, geralmente ela é feito antes do registro no cartório de imóvel. E existe uma previsão que a gente, na verdade, é o que a gente acompanha, João Pessoa acompanha, Cabedelo também, boa parte do Brasil, que essa previsão está no artigo 150, parágrafo 7 da Constituição. Então, um ponto importante que nós fizemos lá em Cabedelo foi a base de cálculo desse lançamento. Primeiro, o valor do mercado. No passado distante lá, o que era feito? Ou se pegava pela PGV, a base de cálculo, pela planta genérica de valores, ou se pegava pelo que era declarado pelo contribuinte. Eu comprei um apartamento por 80 mil, está aqui o contrato. Quando, na verdade, aquele apartamento foi 200, foi 300 mil reais. Então, hoje, como a Denilson bem falou, que João Pessoa faz, lá em Cabedelo também, a gente faz auditoria no contrato. A gente, é necessário que o contribuinte vá à Secretaria da Receita e apresente toda a documentação para o lançamento do imposto, porque não só em relação à base de cálculo, a gente também verifica lá o ciclo comercial desse imposto, ou seja, quem comprou de quem, para que a gente possa também tributar a cessão dos direitos de aquisição. E aí, no campo da cessão de direitos, há uma situação interessante que eu já vou passar para vocês, que é o seguinte: o que é que acontece muito? Não é em Cabedelo, é no Brasil tudo isso, é de vender um imóvel para B, um contrato de gaveta, e não resiste em cartório. Então, B já vende esse imóvel para C, e lá, no momento da transmissão, ele pede A, passe direto para C, para dar aquele famoso pulo do gato e deixar a cessão de direito de lado, que a gente chama de interveniência, né? E aí, lá em Cabedelo, quando a gente começou a cobrar toda a parte documental, não só o contrato, mas como também escritura em cartório de quem era esse imóvel, quem está passando para quem, então, nós conseguimos aumentar a receita desse imposto, mas apareceu uma situação que até então não tinha acontecido no município, que foi a judicialização de alguns lançamentos. Ou seja, o que é que acontecia? A judicialização ela só veio acontecer em Cabedelo por conta da cobrança da cessão de direito, da famosa interveniência. A vendeu para B, contrato de gaveta, B vendeu para C e queria que em cartório A passasse direto para C. Então, entra-se na justiça, pedindo ao cautelar, para que o lançamento do imposto só fosse após o registro em cartório. Porque o fato gerador do ITBI é a transmissão. Bom, se consegue essa liminar, mas sempre que, todas as vezes, 100% das liminares que ocorreram lá em Cabedelo, eu sempre disse aos advogados que eu sempre tive uma relação muito cordial com todos eles: olha, não vai servir de nada isso, porque você vai livrar agora o lançamento por antecipação, mas a partir do momento que você registrar no cartório e lá na escritura pública tiver A passou para B, A passou para C, com a interveniência de C, toda a relação jurídica foi registrada no cartório e aí nós vamos tributar. Nós vamos tributar de ofício. Então, a gente começou a separar, criar um grupo especial só para monitorar, mais uma vez colocar aquela grande lupa
nesse grupo de contribuintes que, através da justiça, pleiteavam o pulo do gato. E aí a gente está lançando uma proposta, que essa proposta está em estudo em Cabedelo, mas eu aproveito esse evento para também apresentar e discutir, né, com os demais colegas. A proposta é o seguinte: de uma forma bem rápida, nós temos aqui, se vocês imaginarem que isso aqui é a linha do tempo, nós temos nesse ponto aqui o momento do fato gerador, que é exatamente o registro da transmissão em cartório. Então, geralmente, o que se faz no Brasil, João Pessoa, Cabedelo e demais municípios não é diferente, é cobrar, lançar antecipadamente a guia do ITBI, lançar o imposto, já que a transmissão é aqui. Então, nas interveniências, qual é a proposta que a gente está lançando? E a gente está bastante avançado nesse estudo. Quando eu falo estudo, é que a gente precisa definir e ter a segurança no campo jurídico, se isso é possível. A proposta é o seguinte: a alíquota em Cabedelo hoje é 3% do ITBI, a alíquota para o ITBI é 3%. A ideia é aumentar de 3% para 4%. Por quê? Nas interveniências, aqueles contribuintes que, por declaração, livre e espontânea vontade, procurar a Receita, olha, eu quero recolher o imposto, está aqui meu contrato, a gente fizer o lançamento, nós iremos aplicar um desconto de 25% nessa tributação, que vai corresponder, na verdade, aos 3% anteriormente. E aquele que insistir judicializar, com todo o direito, o acesso à justiça é garantido pela Constituição, o que é que vai acontecer? Ele vai cair nesse momento aqui, após o fato gerador. Só que agora ele vai ser tributado na alíquota, ele não terá o direito ao desconto e será tributado na alíquota de 4%. Ele vai ter que recolher o imposto no momento do fato gerador, que vai ser aqui, e caso ele não recolha, de ofício o município vai escrever, vai notificar para ele pagar. Se não pagar, nós iremos escrever em dívida ativa. Essa é a tentativa que, só são 10 minutos agora, eu vou tentar correr. Bom, em relação às propostas do ITBI, nós tivemos esse aumento aqui considerável em 2015, um aumento, passamos de 3 milhões em 2012 para quase 10 milhões do ITBI por conta dessa sistemática. Em relação ao ISS, a proposta nossa é de capacitação no Simples Nacional, até porque nós temos de 60% a 80% da base contributiva desse imposto, hoje já estão no Simples Nacional, então é interessante que se dê um foco maior em relação ao Simples Nacional. Certificação digital, você não vai conseguir avançar no Simples se você não investir em certificação digital. Aquisição de ferramentas de TI, como eu já disse aqui, monitoramento, cruzamento das notas fiscais emitidas com o PGDAS e com o recolhimento. É esse ponto aqui que a gente vê a importância da inteligência fiscal. Isso aqui é o basicão para você poder acompanhar e monitorar o Simples Nacional. Você vai comparar as notas fiscais emitidas no seu município pelas empresas, você vai comparar no PGDAS se bate a informação, o quantitativo emitido com o quantitativo declarado, e se o valor declarado foi recolhido no Simples Nacional. Se não foi, você já tem de forma eletrônica, como já notificar esse pessoal. E a fiscalização pelo Cefis, que ela passa a ser obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2018. Então, é fundamental que, para avançar no ISS, se parta do Simples Nacional. Construção civil, e aí a gente tem um foco interessante também em Cabedelo, em relação à construção civil, porque a gente procurou mirar não só nas obras, não só nos serviços de prestação de serviço, né, nas grandes obras públicas, mas a gente também mirou nas incorporações e nas pequenas obras residenciais. Mesmo na incorporação, o nosso foco foi serviços de terceiros. Na incorporação, o incorporador não presta serviço de construção, mas ele contrata os serviços. E como fazer para poder tributar isso aí? Então, o primeiro passo foi definir o que é que vai ser deduzido de material. Existia vários questionamentos, não é nem questionamento, dúvidas em alguns municípios. Vamos estabelecer um valor, vamos declarar bota, carro de mão, nada disso. A ideia é que a dedução apenas dos materiais incorporados à obra, apenas disso.
Liberação do habeas. Lá em Cabedelo, no momento que você pede o alvará de construção, a gente já faz aquele acompanhamento dos 2 anos, como eu disse aqui anteriormente, e no final, ao pedir o habeas, existe uma fiscalização do ISS. Já no momento da emissão do alvará de construção, nós criamos em Cabedelo uma obrigação acessória chamada relatório financeiro de obra. O que é isso? Em Cabedelo, você pediu o alvará de construção, então é obrigatório você declarar em Cabedelo qual vai ser o seu orçamento naquela obra, desde da limpeza do terreno até a parte final. Porque é no relatório financeiro de obra que você vai acompanhar, mês a mês, o que é material, o que não é, quais são os serviços que estão sendo contratados de terceiros e se aquele contribuinte que está edificando, se ele está recolhendo mensalmente ou não os serviços de terceiros. Como também as obras públicas, essa ideia é no mesmo formato das planilhas de medições das obras públicas. Se você pegar uma planilha de medição, você vai ver lá que dá para se acompanhar e, enfim, e tributar da melhor forma. Então, aqui é o modelo que a gente tem do nosso relatório financeiro de obra, em que esse é disponibilizado na internet, em que o contribuinte ele declara, desde a parte preliminar, que é o levantamento topográfico, especificações do orçamento, até a etapa final de sua obra, que enfim, o acabamento da casa, né? Bom, em relação a cartórios também é interessante, a gente achou interessante citar esse ponto, porque praticamente a grande maioria dos municipais vai ter um cartório e a receita do cartório é boa e é fácil você apurar, é muito fácil. A responsabilidade tributária dos cartórios é dos notários e registradores. A base de cálculo é o preço do serviço, subtraído as taxas. E por que eu falei que é fácil o cartório? Porque a gente faz um acompanhamento preliminar já pelo site do CNJ. Lá no CNJ você vai aparecer lá um campo da Justiça aberta e lá vai estar declarado a receita dos cartórios de toda a unidade, de todos os municípios brasileiros. Então, você já tem uma grande ferramenta de partida. E é por esse site você consegue, já avançar bastante. Setor bancário, a gente dá a sugestão, como o nosso querido André, presidente do TCE, disse ontem, a gente dá a sugestão que vocês fiscalizem as agências bancárias, de preferência pelas contas do COSIF e declarações eletrônicas de informações financeiras, constante como obrigação acessória no seu Código Tributário Municipal. Eu estou aqui sendo rápido por conta do tempo, mas no fórum a gente discute melhor isso aí, como é que se aplica, troca experiência, tá certo? Casas lotéricas também é muito interessante, porque é uma receita que já está lá no seu município, as receitas com comissões por serviços bancários, e as intermediações de crédito, são aquelas promotoras. Pelo menos lá em Cabedelo está cheio. Em cada esquina tem uma promotorazinha para oferecer empréstimo, principalmente ao servidor público. Bom, recuperação da dívida ativa, a gente também trabalha no sistema 2080-80-20. A recuperação da dívida ativa. A dívida ativa é um problema também nas 3 esferas. A federal, a estadual, a municipal, sempre tem problema com dívida ativa, principalmente naquele que a gente chama de créditos podres e créditos difíceis de você poder alcançar. Então, o que é que nós fizemos lá em Cabedelo? E a sugestão que a gente traz é de se fazer um mutirão de julgamento para acelerar o contencioso administrativo. Quanto mais rápido se julga os processos, mais rápido você tem o crédito tributário constituído. Criar a Procuradoria dos Grandes Devedores, que nós fizemos isso lá, com prioridade nas maiores execuções, com base nesse sistema aqui, 2080. Criar o Programa de Negociação Concilia. O Concilia é uma proposta espetacular do Conselho Nacional de Justiça. Partiu de Brasília e se estendeu para o resto do Brasil, em que você faz sua política de refinanciamento, você lança o seu refis normal, mas você faz uma parceria com o TJ, lá em Cabedelo nós fizemos com o Fórum, e você emite as notificações com timbre também da Justiça. Isso dá um efeito espetacular. Em 2015 nós lançamos, a arrecadação disparou, porque o contribuinte achava que estava sendo intimado pela Justiça, mas, na verdade, aquele timbrezinho era só da parceria, por isso que eles correram ao Fórum. E nos processos de execução que já estavam no Fórum, na hora o juiz
fazer o acordo, mandando extinguir ou suspender. Então, assim, é uma proposta muito interessante, a proposta do Concilia. Nós temos também a negativação e a cobrança extrajudicial. Eu coloquei aqui ao lado de estudo, porque isso é espetacular, só que requer um cuidado, porque você tem que ter um cadastro muito atualizado para você não negativar quem não deve, para que não gere, enfim, ações indenizatórias. Então, mas, enfim, é uma situação também que pode ajudar bastante. Aqui está o resultado da gente. Em 2015, quando nós lançamos o Concilia, o aumento foi de quase 300% em valores nominais. Nós saímos de 1.700.000 em 2012 para 4.300.000 de recuperação da dívida ativa. Quando a gente traz para valores atuais, a gente sempre gosta de atualizar pela taxa Selic. A gente utiliza a nossa unidade fiscal lá do município, então, em valores atualizados, o aumento real foi de 51,5%. E agora, no mês de agosto, na segunda quinzena desse mês, a gente estará lançando a segunda etapa do nosso Concilia em Cabedelo. Bom, a atualização da legislação é fundamental também, e o foco que a gente dá é na Lei Complementar 157, que foi agora de dezembro do ano passado, que ela trouxe uma novidade. Estou já acabando. Ela trouxe uma novidade, que foi a mudança do local onde o imposto é devido para esse serviço aqui. Ou seja, os serviços de plano de saúde, intermediação de contratos, de leasing, franquia, factory, monitoramento de bens, administração de cartão de crédito, que isso aqui é fundamental, e arrendamento mercantil, leasing, passaram a ser tributados no domicílio do tomador. E aí, a Confederação Nacional dos Municípios, que foi uma guerreira na luta para a derrubada do veto previdencial, que favoreceu os municípios. Ela fez um estudo muito interessante, esse estudo está disponibilizado na página da CNM, está aqui o endereço dela, que quanto que os municípios seriam beneficiados com a derrubada do veto previdencial, o que acabou acontecendo. Então, a gente tem aqui, eu listei as 15 maiores receitas próprias aqui do Estado da Paraíba, e a gente tem João Pessoa, isso aqui é a estimativa de ISS para 2017, João Pessoa com 19 milhões, Campina com 7.600.000, Cabedelo 2.400.000, Santa Rita 1.300.000, Patos 1.500.000, Bahia 1.060.000, Souza 990, Cajazeiras 1 milhão, Guarabira 700, Queimadas 200, Mamanguape 300, Pedras de Fogo 140, Monteiro 370, Conde 400 e finaliza com Capoeirão com 167 milhões. É interessante que vocês acessem também essa página da CNM e lá tem gráficos, enfim, tem situações muito interessantes. Eu finalizo aqui com a proposta também de outras receitas para taxas para o licenciamento ambiental e a de coleta de resíduos. Lá em Cabedelo, nós criamos o ano passado, a gente já tinha bastante tempo, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, mas apenas no ano passado que nós criamos o Fundo Municipal do Meio Ambiente e a gente começou a tributar lá no município o licenciamento ambiental, que antes era feito pelo Estado. O licenciamento ambiental, que se era feito em Cabedelo de 2006 para trás, ficava com o governo do Estado através da SUDEMA. E agora passou a ser de Cabedelo. Nós tivemos, no ano passado, um incremento na arrecadação de, salvo engano, de R$500 mil, só por conta desse licenciamento de taxas, como também a TCR, que ela ajuda consideravelmente no pagamento da manutenção do lixo da sua cidade. Bom, pessoal, eu finalizo, eu agradeço a todos vocês, peço desculpa pela celeridade, mas a organização do evento assim nos pediu, e a gente fica à disposição de todos para qualquer questionamento, qualquer dúvida e qualquer esclarecimento. O meu muito obrigado. Volto a lembrar aos participantes que em suas pastas existe um formulário próprio. Com muito orgulho, a nossa composição, que, salvo engano, é o primeiro do Estado da Paraíba, e a gente, eu dizia ontem a Gilberto, a gente copia o que é bom, e a Receita Federal tem um COSIT, né? COSIT, não é isso?
e esse modelo foi tirado de lá. Bom, como também é fundamental o aperfeiçoamento de práticas fiscais, sem sombra de dúvida. Com a capacitação, aqui foi a última capacitação que nós fizemos lá em Cabedelo no ano passado. Todo o corpo fiscal ele foi capacitado no direito tributário, no direito administrativo, no direito constitucional. Fizemos também, nesse momento, a capacitação para a utilização do CEFISC, que é o sistema da Receita Federal próprio e único para fiscalizar o Simples Nacional. E, nesse momento, foi o momento da entrega do certificado, com a presença do nosso prefeito, que nos apoia nesse projeto da administração, como também da nossa primeira-dama. A aquisição de software também é fundamental. É fundamental você ter uma ferramenta de informática que venha ali auxiliar, principalmente no campo da auditoria fiscal. Inteligência fiscal. Essa matéria nova no campo da auditoria municipal, João Pessoa já tem há bastante tempo, né, Adenir? Se não me engano, você já tem isso há bastante tempo. Cabedelo, nós implantamos isso no ano passado e que tem dado um grande resultado. Nosso pensamento de implantar a inteligência fiscal partiu do Simples Nacional, porque eu vou mostrar aqui um pouco na frente, uma grande fatia da base contributiva hoje, seja municipal, estadual ou federal, compreende o Simples Nacional. E, através da inteligência fiscal, você consegue obter informações muito rápidas, ao ponto do auditor fiscal, ao chegar na empresa, ele vai chegar com a fiscalização praticamente pronta, porque lá internamente, no âmbito da secretaria, no âmbito da inteligência fiscal, ele já conseguiu, no cruzamento de informações, uma parcela de elementos muito grande para aquela ação fiscal. Bom, feito isso, eu passo agora para algumas propostas que a gente entendeu que seria interessante passar nessa plenária aqui hoje. Como o Gilberto também já falou aqui, a intenção é passar linhas gerais, o material vai estar disponível para vocês, e eu lembro aqui que, no final do evento, amanhã, nossa intenção é criar o Fórum Permanente de Administradores Tributários, que aí vai ser um ambiente próprio mesmo, para que a gente, de uma forma mais detalhada, a gente possa discutir estratégias, troca de informações, enfim, que a gente possa estar conversando, trocando experiência em conjunto. Eu relembro a todos vocês, não deixe de fazer a adesão amanhã, no final do evento, porque a nossa proposta é essa. A partir de agora, esse é o pontapé inicial para a criação do nosso fórum. Bom, cadastro imobiliário. Como já foi dito aqui também, fundamental que se tenha uma planta genérica de valores atualizada. Esse é o maior desafio a nível de Brasil. O desafio é tamanho que tem proposta no Congresso Nacional para que essa atualização seja de forma impositiva, porque o campo político hoje breca muito o avanço da atualização dessa PGV. Identificar as edificações não averbadas. Isso aqui eu quero fazer uma menção ao nosso companheiro Edno, que está ali. Você faz um trabalho muito bonito lá na nossa Receita, no campo da construção civil. E o que é que compreende isso aqui? Veja só, no seu cadastro imobiliário, você vai ter o registro lá do terreno na rua tal. O que é que acontece muito? Que aquele terreno, o contribuinte chega, edifica uma casa e não faz a averbação na prefeitura. Ao não fazer a averbação na prefeitura, o município deixa de tributar a unidade como um todo. Lá está apenas o terreno, na verdade, depois que ele constrói, já fica a unidade como um todo, terreno em casa. Como também o município deixa de lado a tributação do ISS da construção daquela obra, dos serviços que o construtor ou proprietário daquela casa contratou de terceiros para edificar. Então, o que é que a gente faz lá? Esse trabalho feito por Edme, está ali, companheiro Ed, Paulo e Pedro, 3 companheiros que eu cito aqui o nome, que faz um trabalho muito bonito. Consiste em a gente verificar a data de emissão do alvará para a construção da casa, e aí a gente procura estabelecer um prazo. O prazo que os colegas colocaram lá em Cabedelo foram de 2 anos. Se, porventura, da data do alvará, 2 anos posteriormente, o contribuinte não requisitar a carta de habites, então
a gente está sendo um sinal vermelho muito grande. Já bota de novo aquela lupa muito forte nesse contribuinte, porque possivelmente já existe uma casa nesse terreno não averbada no município. Bom, e o georreferenciamento, que hoje, aonde você vai, só se fala em georreferenciamento, e é realmente a melhor forma de você poder atualizar a sua base cadastral. Majoração de alíquotas. Esse é um ponto também pouco aplicado, principalmente o segundo ponto, aqui na Paraíba, mas que a gente lança essa proposta, inclusive lá em Cabedelo também a gente está pensando em fazer isso. O primeiro ponto é o seguinte: as alíquotas maiores para os imóveis não edificados e abandonados. Isso aqui para se cumprir a função social da propriedade. Então, você vai ter terrenos não edificados com alíquotas bem maiores quando a unidade já está toda edificada. E o segundo ponto, que é esse aqui, o IPTU progressivo, que aí é o que a gente está estudando lá em Cabedelo. Cabedelo não implantou o IPTU progressivo ainda, mas a gente está com uma tendência muito forte de fazer isso. Eu vou explicar o porquê. Na tentativa de se fazer cumprir a função social da propriedade, a qual já está estabelecida no artigo 5º da Constituição Federal. Nós temos em Cabedelo hoje vários terrenos abandonados, baldios, nós temos construções, prédios residenciais, hotéis, pousadas totalmente abandonados, e a partir do momento que um imóvel desse se encontra em abandono, gera gasto para o município, porque começa a provocar situações de saúde pública, proliferação de rato, de inseto, dengue. Então, o município começa a ser prejudicado por dois pontos. Primeiro, no campo da valorização daquela área, porque a função social da propriedade não está sendo cumprida, e segundo, porque agora vai ter que gastar para poder solucionar a questão da saúde pública provocada por esses imóveis. E a proposta aqui é o seguinte: o IPTU progressivo, ele está estabelecido, ele veio com a emenda 29 de 2000 e está também no Estatuto das Cidades. A proposta é o seguinte: que aquela edificação abandonada ou aquele imóvel não edificado, o município identifica isso, o município lança uma notificação e dá o prazo de 2 anos para que o proprietário resolva a situação. Caso, após os 2 anos, isso não aconteça, o município irá aumentar as alíquotas progressivamente até o percentual de 5% no espaço de tempo de 5 anos. Feito isso, após os 5 anos, ainda não se não for cumprida a função social da propriedade, aquela propriedade está passiva de desapropriação por parte do município. Então, essa é a proposta que a gente lança também nessa plenária, nesse evento, e é isso que nós estamos pensando para Cabedelo, porque é a nossa realidade hoje local. E aqui eu deixo para vocês um site muito interessante. Esse site é do Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades ele tem um programa chamado Capacidades. E aí a intenção desse programa é exatamente ajudar os municípios. Vocês, através desse portal aqui, www.capacidades.gov.br, então vai estar lá disponível publicações, boletins, seminários, oficinas, cursos, fóruns de debate. Inclusive, semana passada eu fiz minha inscrição para mais um fórum que tratava do trânsito, melhoria no trânsito. Então, eu deixo como sugestão para vocês, acessem esse site, que ele é muito interessante. Bom, estratégia para o ITBI. Lá em Cabedelo, a partir de 2013, a gente começou a dar um foco também muito forte no ITBI. O ITBI está lá, o artigo 156 da Constituição, que reza o seguinte: o ITBI ele incide sobre a transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou cessão física e de direitos reais sobre os imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos sobre sua aquisição. Esses pontos que estão grifados é exatamente os pontos que a gente começou a dar um foco maior lá em Cabedelo, e é isso que eu vou explicar agora. Veja só, acontece em todo o Brasil o lançamento da guia, né, o lançamento do imposto, a emissão da guia do ITBI. Geralmente ela é feito antes
do registro no cartório de imóvel. Existe uma previsão que a gente, na verdade, é o que a gente acompanha, João Pessoa acompanha, Cabedelo também, boa parte do Brasil, que essa previsão está no artigo 150, parágrafo 7 da Constituição. Então, um ponto importante que nós fizemos lá em Cabedelo foi a base de cálculo desse lançamento. Primeiro, o valor do mercado. No passado distante lá, o que era feito? Ou se pegava pela PGV, a base de cálculo, pela planta genérica de valores, ou se pegava pelo que era declarado pelo contribuinte. Eu comprei um apartamento por 80 mil, está aqui o contrato. Quando, na verdade, aquele apartamento foi 200, foi 300 mil reais. Então, hoje, como a Denilson bem falou, que João Pessoa faz, lá em Cabedelo também, a gente faz auditoria no contrato. A gente, é necessário que o contribuinte vá à Secretaria da Receita e apresente toda a documentação para o lançamento do imposto, porque não só em relação à base de cálculo, a gente também verifica lá o ciclo comercial desse imposto, ou seja, quem comprou de quem, para que a gente possa também tributar a cessão dos direitos de aquisição. E aí, no campo da cessão de direitos, há uma situação interessante que eu já vou passar para vocês, que é o seguinte: o que é que acontece muito? Não é em Cabedelo, é no Brasil tudo isso, é de vender um imóvel para B, um contrato de gaveta, e não resiste em cartório. Então, B já vende esse imóvel para C, e lá, no momento da transmissão, ele pede A, passe direto para C, para dar aquele famoso pulo do gato e deixar a cessão de direito de lado, que a gente chama de interveniência, né? E aí, lá em Cabedelo, quando a gente começou a cobrar toda a parte documental, não só o contrato, mas como também escritura em cartório de quem era esse imóvel, quem está passando para quem, então, nós conseguimos aumentar a receita desse imposto, mas apareceu uma situação que até então não tinha acontecido no município, que foi a judicialização de alguns lançamentos. Ou seja, o que é que acontecia? A judicialização ela só veio acontecer em Cabedelo por conta da cobrança da cessão de direito, da famosa interveniência. A vendeu para B, contrato de gaveta, B vendeu para C e queria que em cartório A passasse direto para C. Então, entra-se na justiça, pedindo ao cautelar, para que o lançamento do imposto só fosse após o registro em cartório. Porque o fato gerador do ITBI é a transmissão. Bom, se consegue essa liminar, mas sempre que, todas as vezes, 100% das liminares que ocorreram lá em Cabedelo, eu sempre disse aos advogados que eu sempre tive uma relação muito cordial com todos eles. Olha, não vai servir de nada isso, porque você vai livrar agora o lançamento por antecipação, mas a partir do momento que você registrar no cartório e lá na escritura pública tiver A passou para B, A passou para C, com a interveniência de C, toda a relação jurídica foi registrada no cartório e aí nós vamos tributar. Nós vamos tributar de ofício. Então, a gente começou a separar, criar um grupo especial só para monitorar, mais uma vez colocar aquela grande lupa nesse grupo de contribuintes que, através da justiça, pleiteavam o pulo do gato. E aí a gente está lançando uma proposta, que essa proposta está em estudo em Cabedelo, mas eu aproveito esse evento para também apresentar e discutir, né, com os demais colegas. A proposta é o seguinte: de uma forma bem rápida, nós temos aqui, se vocês imaginarem que isso aqui é a linha do tempo, nós temos nesse ponto aqui o momento do fato gerador, que é exatamente o registro da transmissão em cartório. Então, geralmente, o que se faz no Brasil, João Pessoa, Cabedelo e demais municípios não é diferente, é cobrar, lançar antecipadamente a guia do ITBI, lançar o imposto, já que a transmissão é aqui. Então, nas interveniências, qual é a proposta que a gente está lançando? E a gente está bastante avançado nesse estudo. Quando eu falo estudo, é que a gente precisa definir e ter a segurança no campo jurídico, se isso é possível. A proposta é o seguinte: a alíquota em Cabedelo hoje é 3% do ITBI, a alíquota para o ITBI é 3%. A ideia é aumentar de 3% para 4%. Por quê? Nas interveniências, aqueles contribuintes que
por declaração, livre e espontânea vontade, procurar a Receita, olha, eu quero recolher o imposto, está aqui meu contrato, a gente fizer o lançamento, nós iremos aplicar um desconto de 25% nessa tributação, que vai corresponder, na verdade, aos 3% anteriormente. E aquele que insistir judicializar, com todo o direito, o acesso à justiça é garantido pela Constituição, o que é que vai acontecer? Ele vai cair nesse momento aqui, após o fato gerador. Só que agora ele vai ser tributado na alíquota, ele não terá o direito ao desconto e será tributado na alíquota de 4%. Ele vai ter que recolher o imposto no momento do fato gerador, que vai ser aqui, e caso ele não recolha, de ofício o município vai escrever, vai notificar para ele pagar. Se não pagar, nós iremos escrever em dívida ativa. Essa é a tentativa que, só são 10 minutos agora, eu vou tentar correr. Bom, em relação às propostas do ITBI, nós tivemos esse aumento aqui considerável em 2015, um aumento, passamos de 3 milhões em 2012 para quase 10 milhões do ITBI por conta dessa sistemática. Em relação ao ISS, a proposta nossa é de capacitação no Simples Nacional, até porque nós temos de 60% a 80% da base contributiva desse imposto, hoje já estão no Simples Nacional, então é interessante que se dê um foco maior em relação ao Simples Nacional. Certificação digital, você não vai conseguir avançar no Simples se você não investir em certificação digital. Aquisição de ferramentas de TI, como eu já disse aqui, monitoramento, cruzamento das notas fiscais emitidas com o PGDAS e com o recolhimento. É esse ponto aqui que a gente vê a importância da inteligência fiscal. Isso aqui é o basicão para você poder acompanhar e monitorar o Simples Nacional. Você vai comparar as notas fiscais emitidas no seu município pelas empresas, você vai comparar no PGDAS se bate a informação, o quantitativo emitido com o quantitativo declarado, e se o valor declarado foi recolhido no Simples Nacional. Se não foi, você já tem de forma eletrônica, como já notificar esse pessoal. E a fiscalização pelo Cefis, que ela passa a ser obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2018. Então, é fundamental que, para avançar no ISS, se parta do Simples Nacional. Construção civil, e aí a gente tem um foco interessante também em Cabedelo, em relação à construção civil, porque a gente procurou mirar não só nas obras, não só nos serviços de prestação de serviço, né, nas grandes obras públicas, mas a gente também mirou nas incorporações e nas pequenas obras residenciais. Mesmo na incorporação, o nosso foco foi serviços de terceiros. Na incorporação, o incorporador não presta serviço de construção, mas ele contrata os serviços. E como fazer para poder tributar isso aí? Então, o primeiro passo foi definir o que é que vai ser deduzido de material. Existia vários questionamentos, não é nem questionamento, dúvidas em alguns municípios. Vamos estabelecer um valor, vamos declarar bota, carro de mão, nada disso. A ideia é que a dedução apenas dos materiais incorporados à obra, apenas disso. Liberação do habeas. Lá em Cabedelo, no momento que você pede o alvará de construção, a gente já faz aquele acompanhamento dos 2 anos, como eu disse aqui anteriormente, e no final, ao pedir o habeas, existe uma fiscalização do ISS. Já no momento da emissão do alvará de construção, nós criamos em Cabedelo uma obrigação acessória chamada relatório financeiro de obra. O que é isso? Em Cabedelo, você pediu o alvará de construção, então é obrigatório você declarar em Cabedelo qual vai ser o seu orçamento naquela obra, desde da limpeza do terreno até a parte final. Porque é no relatório financeiro de obra que você vai acompanhar, mês a mês, o que é material, o que é que não é, quais são os serviços que estão sendo contratados de terceiros e se aquele contribuinte que está edificando, se ele está recolhendo mensalmente ou não os serviços de terceiros. Como também as obras públicas, essa ideia é no mesmo formato das planilhas de medições das obras públicas. Se você pegar uma planilha de medição, você vai ver lá que
dá para se acompanhar e, enfim, e tributar da melhor forma. Então, aqui é o modelo que a gente tem do nosso relatório financeiro de obra, em que esse é disponibilizado na internet, em que o contribuinte ele declara, desde a parte preliminar, que é o levantamento topográfico, especificações do orçamento, até a etapa final de sua obra, que enfim, o acabamento da casa, né? Bom, em relação a cartórios também é interessante, a gente achou interessante citar esse ponto, porque praticamente a grande maioria dos municipais vai ter um cartório e a receita do cartório é boa e é fácil você apurar, é muito fácil. A responsabilidade tributária dos cartórios é dos notários e registradores. A base de cálculo é o preço do serviço, subtraído as taxas. E por que eu falei que é fácil o cartório? Porque a gente faz um acompanhamento preliminar já pelo site do CNJ. Lá no CNJ você vai aparecer lá um campo da Justiça aberta e lá vai estar declarado a receita dos cartórios de toda a unidade, de todos os municípios brasileiros. Então, você já tem uma grande ferramenta de partida. E por esse site você consegue, já avançar bastante. Setor bancário, a gente dá a sugestão, como o nosso querido André, presidente do TCE, disse ontem, a gente dá a sugestão que vocês fiscalizem as agências bancárias, de preferência pelas contas do COSIF e declarações eletrônicas de informações financeiras, constante como obrigação acessória no seu Código Tributário Municipal. Eu estou aqui sendo rápido por conta do tempo, mas no fórum a gente discute melhor isso aí, como é que se aplica, troca experiência, tá certo? Casas lotéricas também é muito interessante, porque é uma receita que já está lá no seu município, as receitas com comissões por serviços bancários, e as intermediações de crédito, são aquelas promotoras. Pelo menos lá em Cabedelo está cheio. Em cada esquina tem uma promotorazinha para oferecer empréstimo, principalmente ao servidor público. Bom, recuperação da dívida ativa, a gente também trabalha no sistema 2080-80-20. A recuperação da dívida ativa. A dívida ativa é um problema também nas três esferas. A federal, a estadual, a municipal, sempre tem problema com dívida ativa, principalmente naquele que a gente chama de créditos podres e créditos difíceis de você poder alcançar. Então, o que é que nós fizemos lá em Cabedelo? E a sugestão que a gente traz é de se fazer um mutirão de julgamento para acelerar o contencioso administrativo. Quanto mais rápido se julga os processos, mais rápido você tem o crédito tributário constituído. Criar a Procuradoria dos Grandes Devedores, que nós fizemos isso lá, com prioridade nas maiores execuções, com base nesse sistema aqui, 2080. Criar o Programa de Negociação Concilia. O Concilia é uma proposta espetacular do Conselho Nacional de Justiça. Partiu de Brasília e se estendeu para o resto do Brasil, em que você faz sua política de refinanciamento, você lança o seu refis normal, mas você faz uma parceria com o TJ, lá em Cabedelo nós fizemos com o Fórum, e você emite as notificações com timbre também da Justiça. Isso dá um efeito espetacular. Em 2015 nós lançamos, a arrecadação disparou, porque o contribuinte achava que estava sendo intimado pela Justiça, mas, na verdade, aquele timbrezinho era só da parceria, por isso que eles correram ao fórum. E nos processos de execução que já estavam no fórum, na hora o juiz fazia o acordo, mandando extinguir ou suspender. Então, assim, uma proposta muito interessante, a proposta do Concilia. Nós temos também a negativação e a cobrança extrajudicial. Eu coloquei aqui ao lado de estudo, porque isso é espetacular, só que requer um cuidado, porque você tem que ter um cadastro muito atualizado para você não negativar quem não deve, para que não gere, enfim, ações indenizatórias. Então, mas, enfim, é uma situação também que pode ajudar bastante. Aqui está o resultado da gente. Em 2015, quando nós lançamos o Concilia, o aumento foi de quase 300% em valores nominais. Nós saímos de 1.700.000 em 2012 para 4.300.000 de recuperação da dívida ativa. Quando a gente traz para valores atuais, a gente sempre gosta de atualizar pela taxa Selic. A gente utiliza a nossa unidade fiscal lá do município, então, em valores atualizados, o aumento real foi de 51,5%. E agora, no mês de agosto, na segunda quinzena desse mês, a gente estará lançando a segunda etapa do nosso
concilie em Cabedelo. Bom, a atualização da legislação é fundamental também, e o foco que a gente dá é na Lei Complementar 157, que foi agora de dezembro do ano passado, que ela trouxe uma novidade, estou já acabando, ela trouxe uma novidade, que foi a mudança do local onde o imposto é devido para esse serviço aqui, ou seja, os serviços de plano de saúde, intermediação de contratos, de leasing, franquia, factory, monitoramento de bens, administração de cartão de crédito, que isso aqui é fundamental, e arrendamento mercantil, leasing, passaram a ser tributados no domicílio do tomador. E aí, a Confederação Nacional dos Municípios, que foi uma guerreira na luta para a derrubada do veto previdencial, que favoreceu os municípios. Ela fez um estudo muito interessante, esse estudo está disponibilizado na página da CNM, está aqui o endereço dela, que quanto que os municípios seriam beneficiados com a derrubada do veto previdencial, o que acabou acontecendo. Então, a gente tem aqui, eu listei as 15 maiores receitas próprias aqui do Estado da Paraíba, e a gente tem João Pessoa, isso aqui é a estimativa de ISS para 2017, João Pessoa com 19 milhões, Campina com 7 milhões e 600, Cabedelo 2.400, Santa Rita 1 milhão e 300, Patos 1 milhão e 500, Bahia 1 milhão e 60, Souza 990, Cajazeiras 1 milhão, Guarabira 700, Queimadas 200, Mamanguape 300, Pedras de Fogo 140, Monteiro 370, Conde 400 e finaliza com Capoeirão com 167 milhões. É interessante que vocês acessem também essa página da CNM, e lá tem gráficos, enfim, tem situações muito interessantes. Eu finalizo aqui com a proposta também de outras receitas para taxas para o licenciamento ambiental e a de coleta de resíduos. Lá em Cabedelo, nós criamos o ano passado, a gente já tinha bastante tempo, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, mas apenas no ano passado que nós criamos o Fundo Municipal do Meio Ambiente e a gente começou a tributar lá no município o licenciamento ambiental, que antes era feito pelo Estado. O licenciamento ambiental, que se era feito em Cabedelo de 2006 para trás, ficava com o governo do Estado através da SUDEMA. E agora passou a ser de Cabedelo. Nós tivemos no ano passado um incremento na arrecadação de, salvo engano, de R$500 mil, só por conta desse licenciamento de taxas, como também a TCR, que ela ajuda consideravelmente no pagamento da manutenção do lixo da sua cidade. Bom, pessoal, eu finalizo, eu agradeço a todos vocês, peço desculpa pela celeridade, mas a organização do evento assim nos pediu, e a gente fica à disposição de todos para qualquer questionamento, qualquer dúvida e qualquer esclarecimento. O meu muito obrigado. Volto a lembrar aos participantes que em suas pastas existe um formulário próprio. Dá com muito orgulho a nossa composição, que, salvo engano, é o primeiro do Estado da Paraíba, e a gente, eu dizia ontem a Gilberto, a gente copia o que é bom, e a Receita Federal tem um COSIT, né, COSIT, não é isso? E esse modelo foi tirado de lá. Bom, como também é fundamental o aperfeiçoamento de práticas fiscais, sem sombra de dúvida, com a capacitação, aqui foi a última capacitação que nós fizemos lá em Cabedelo no ano passado, todo o corpo fiscal, ele foi capacitado no direito tributário, no direito administrativo, no direito constitucional. Fizemos também, nesse momento, a capacitação para a utilização do CEFISC, que é o sistema da Receita Federal próprio e único para fiscalizar o Simples Nacional. E, nesse momento, foi o momento da entrega do certificado, com a presença do nosso prefeito, que nos apoia nesse projeto da administração, como também da nossa primeira-dama. A aquisição de software também é fundamental. É fundamental você ter uma ferramenta de informática que venha lhe auxiliar, principalmente no campo da auditoria fiscal. Inteligência fiscal. Essa matéria nova no campo da auditoria municipal, João Pessoa já tem há bastante tempo, né, Adenil, salvo engano?
você já tem isso há bastante tempo, Cabedelo, nós implantamos isso no ano passado, e que tem dado um grande resultado. Nosso pensamento de implantar a inteligência fiscal partiu do Simples Nacional, porque, eu vou mostrar aqui um pouco na frente, uma grande fatia da base contributiva hoje, seja municipal, estadual ou federal, compreende o Simples Nacional. E, através da inteligência fiscal, você consegue obter informações muito rápidas, ao ponto do auditor fiscal, ao chegar na empresa, ele vai chegar com a fiscalização praticamente pronta, porque lá internamente, no âmbito da secretaria, no âmbito da inteligência fiscal, ele já conseguiu, num cruzamento de informações, uma parcela de elementos muito grande para aquela ação fiscal. Bom, feito isso, eu passo agora para algumas propostas que a gente entendeu que seria interessante passar nessa plenária aqui hoje. Como o Gilberto também já falou aqui, a intenção é passar linhas gerais, o material vai estar disponível para vocês, e eu lembro aqui que, no final do evento, amanhã, nossa intenção é criar o Fórum Permanente de Administradores Tributários, que aí vai ser um ambiente próprio mesmo, para que a gente, de uma forma mais detalhada, a gente possa discutir estratégias, troca de informações, enfim, que a gente possa estar conversando, trocando experiência em conjunto. Eu relembro a todos vocês, não deixe de fazer a adesão amanhã, no final do evento, porque a nossa proposta é essa. A partir de agora, esse é o pontapé inicial para a criação do nosso fórum. Bom, cadastro imobiliário. Como já foi dito aqui também, fundamental que se tenha uma planta genérica de valores atualizada. Esse é o maior desafio a nível de Brasil. O desafio é tamanho que tem proposta no Congresso Nacional para que essa atualização seja de forma impositiva, porque o campo político hoje breca muito o avanço da atualização dessa PGV. Identificar as edificações não averbadas. Isso aqui eu quero fazer uma menção ao nosso companheiro Edno, que está ali. Você faz um trabalho muito bonito lá na nossa Receita, no campo da construção civil. E o que é que compreende isso aqui? Veja só, no seu cadastro imobiliário, você vai ter o registro lá do terreno na rua tal. O que é que acontece muito? Que aquele terreno, o contribuinte chega, edifica uma casa e não faz a averbação na prefeitura. Ao não fazer a averbação na prefeitura, o município deixa de tributar a unidade como um todo. Lá está apenas o terreno, na verdade, depois que ele constrói, já fica a unidade como um todo, terreno e casa. Como também o município deixa de lado a tributação do ISS da construção daquela obra, dos serviços que o construtor ou proprietário daquela casa contratou de terceiros para edificar. Então, o que é que a gente faz lá? Esse trabalho feito por Edme, está ali, companheiro Ed, Paulo e Pedro, 3 companheiros que eu cito aqui o nome, que faz um trabalho muito bonito. Consiste em a gente verificar a data de emissão do alvará para a construção da casa, e aí a gente procura estabelecer um prazo. O prazo que os colegas colocaram lá em Cabedelo foram de 2 anos. Se, porventura, da data do alvará, 2 anos posteriormente, o contribuinte não requisitar a carta de habites, então a gente está sendo um sinal vermelho muito grande. Já bota de novo aquela lupa muito forte nesse contribuinte, porque possivelmente já existe uma casa nesse terreno não averbada no município. Bom, e o georreferenciamento, que hoje, aonde você vai, só se fala em georreferenciamento, e é realmente a melhor forma de você poder atualizar a sua base cadastral. Majoração de alíquotas. Esse é um ponto também pouco aplicado, principalmente o segundo ponto, aqui na Paraíba, mas que a gente lança essa proposta, inclusive lá em Cabedelo também a gente está pensando em fazer isso. O primeiro ponto é o seguinte: as alíquotas maiores para os imóveis não edificados e abandonados. Isso aqui para se cumprir a função social da propriedade. Então, você vai ter terrenos não edificados com alíquotas bem maiores quando a unidade já está toda edificada. E o segundo ponto, que é esse aqui, o IPTU progressivo, que aí é o que a gente está estudando lá em Cabedelo. Cabedelo não implantou o IPTU progressivo ainda, mas a gente está com uma tendência muito forte de fazer isso. Eu vou explicar o porquê. Na tentativa de se fazer cumprir
a função social da propriedade, a qual já está estabelecida no artigo 5º da Constituição Federal. Nós temos em Cabedelo hoje vários terrenos abandonados, baldios, nós temos construções, prédios residenciais, hotéis, pousadas totalmente abandonados, e a partir do momento que um imóvel desse se encontra em abandono, gera gasto para o município, porque começa a provocar situações de saúde pública, proliferação de rato, de inseto, dengue. Então, o município começa a ser prejudicado por dois pontos. Primeiro, no campo da valorização daquela área, porque a função social da propriedade não está sendo cumprida, e segundo, porque agora vai ter que gastar para poder solucionar a questão da saúde pública provocada por esses imóveis. E a proposta aqui é o seguinte, o IPTU progressivo, ele está estabelecido, ele veio com a emenda 29 de 2000 e está também no Estatuto das Cidades. A proposta é o seguinte, que aquela edificação abandonada ou aquele imóvel não edificado, o município identifica isso, o município lança uma notificação e dá o prazo de 2 anos para que o proprietário resolva a situação. Caso, após os 2 anos, isso não aconteça, o município irá aumentar as alíquotas progressivamente até o percentual de 5% no espaço de tempo de 5 anos. Feito isso, após os 5 anos, ainda não se não for cumprida a função social da propriedade, aquela propriedade está passiva de desapropriação por parte do município. Então, essa é a proposta que a gente lança também nessa plenária, nesse evento, e é isso que nós estamos pensando para Cabedelo, porque é a nossa realidade hoje local. E aqui eu deixo para vocês um site muito interessante. Esse site é do Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades ele tem um programa chamado Capacidades. E aí, a intenção desse programa é exatamente ajudar os municípios. Vocês, através desse portal aqui, www.capacidades.gov.br, então, vai estar lá disponível publicações, boletins, seminários, oficinas, cursos, fóruns de debate. Inclusive, semana passada eu fiz minha inscrição para mais um fórum que tratava do trânsito, melhoria no trânsito. Então, eu deixo como sugestão para vocês, acessem esse site, que ele é muito interessante. Bom, estratégia para o ITBI. Lá em Cabedelo, a partir de 2013, a gente começou a dar um foco também muito forte no ITBI. O ITBI está lá, o artigo 156 da Constituição, que reza o seguinte: o ITBI ele incide sobre a transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou cessão física e de direitos reais sobre os imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos sobre sua aquisição. Esses pontos que estão grifados, é exatamente os pontos que a gente começou a dar um foco maior lá em Cabedelo, e é isso que eu vou explicar agora. Veja só, acontece em todo o Brasil o lançamento da guia, né, o lançamento do imposto, a emissão da guia, do ITBI, geralmente ela é feito antes do registro no cartório do imóvel. E existe uma previsão que a gente, na verdade, é o que a gente acompanha, João Pessoa acompanha, Cabedelo também, boa parte do Brasil, que essa previsão está no artigo 150, parágrafo 7 da Constituição. Então, um ponto importante que nós fizemos lá em Cabedelo foi a base de cálculo desse lançamento. Primeiro, o valor do mercado. No passado distante lá, o que era feito? Ou se pegava pela PGV, a base de cálculo, pela planta genérica de valores, ou se pegava pelo que era declarado pelo contribuinte. Eu comprei um apartamento por 80 mil, está aqui o contrato. Quando, na verdade, aquele apartamento foi 200, foi 300 mil reais. Então, hoje, como a Denilson bem falou, que João Pessoa faz, lá em Cabedelo também, a gente faz auditoria no contrato. A gente, é necessário que o contribuinte vá à Secretaria da Receita e apresente toda a documentação para o lançamento do imposto, porque não só em relação à base de cálculo, a gente também verifica lá o ciclo comercial desse imposto, ou seja, quem comprou de quem, para que a gente possa também tributar a cessão dos direitos de aquisição. E aí, no campo da cessão de direitos, há uma situação interessante que eu já vou passar para vocês,
que é o seguinte: o que é que acontece muito? Não é em Cabedelo, é no Brasil tudo isso, é de vender um imóvel para B, um contrato de gaveta, e não resiste em cartório. Então, B já vende esse imóvel para C, e lá, no momento da transmissão, ele pede A, passe direto para C, para dar aquele famoso pulo do gato e deixar a cessão de direito de lado, que a gente chama de interveniência, né? E aí, lá em Cabedelo, quando a gente começou a cobrar toda a parte documental, não só o contrato, mas como também escritura em cartório de quem era esse imóvel, quem está passando para quem, então, nós conseguimos aumentar a receita desse imposto, mas apareceu uma situação que até então não tinha acontecido no município, que foi a judicialização de alguns lançamentos. Ou seja, o que é que acontecia? A judicialização ela só veio acontecer em Cabedelo por conta da cobrança da cessão de direito, da famosa interveniência. A vendeu para B, contrato de gaveta, B vendeu para C e queria que em cartório A passasse direto para C. Então, entra-se na justiça, pedindo ao cautelar, para que o lançamento do imposto só fosse após o registro em cartório. Porque o fato gerador do ITBI é a transmissão. Bom, se consegue essa liminar, mas sempre que, todas as vezes, 100% das liminares que ocorreram lá em Cabedelo, eu sempre disse aos advogados que eu sempre tive uma relação muito cordial com todos eles. Olha, não vai servir de nada isso, porque você vai livrar agora o lançamento por antecipação, mas a partir do momento que você registrar no cartório e lá na escritura pública tiver A passou para B, A passou para C, com a interveniência de C, toda a relação jurídica foi registrada no cartório e aí nós vamos tributar. Nós vamos tributar de ofício. Então, a gente começou a criar um grupo especial só para monitorar, mais uma vez, colocar aquela grande lupa nesse grupo de contribuintes que, através da justiça, pleiteavam o pulo do gato. E aí a gente está lançando uma proposta, que essa proposta está em estudo em Cabedelo, mas eu aproveito esse evento para também apresentar e discutir, né, com os demais colegas. A proposta é o seguinte: de uma forma bem rápida, nós temos aqui, se vocês imaginarem que isso aqui é a linha do tempo, nós temos nesse ponto aqui o momento do fato gerador, que é exatamente o registro da transmissão em cartório. Então, geralmente, o que se faz no Brasil, João Pessoa, Cabedelo e demais municípios não é diferente, é cobrar, lançar antecipadamente a guia do ITBI, lançar o imposto, já que a transmissão é aqui. Então, nas interveniências, qual é a proposta que a gente está lançando? E a gente está bastante avançado nesse estudo. Quando eu falo estudo, é que a gente precisa definir e ter a segurança no campo jurídico, se isso é possível. A proposta é o seguinte: a alíquota em Cabedelo hoje é 3% do ITBI, a alíquota para o ITBI é 3%. A ideia é aumentar de 3% para 4%. Por quê? Nas interveniências, aqueles contribuintes que, por declaração, livre e espontânea vontade, procurar a Receita, olha, eu quero recolher o imposto, está aqui meu contrato, a gente fizer o lançamento, nós iremos aplicar um desconto de 25% nessa tributação, que vai corresponder, na verdade, aos 3% anteriormente. E aquele que insistir judicializar, com todo o direito, o acesso à justiça é garantido pela Constituição, o que é que vai acontecer? Ele vai cair nesse momento aqui, após o fato gerador. Só que agora ele vai ser tributado na alíquota, ele não terá o direito ao desconto e será tributado na alíquota de 4%. Ele vai ter que recolher o imposto no momento do fato gerador, que vai ser aqui, e caso ele não recolha, de ofício o município vai escrever, vai notificar para ele pagar. Se não pagar, nós iremos escrever em dívida ativa. Essa é a tentativa que, só são 10 minutos agora, eu vou tentar correr. Bom, em relação às propostas do ITBI, nós tivemos esse aumento aqui considerável em 2015, um aumento, passamos de 3 milhões em 2012 para quase 10 milhões do ITBI por conta dessa sistemática. Em relação ao ISS, a gente está
a proposta nossa é de capacitação no Simples Nacional, até porque nós temos de 60% a 80% da base contributiva desse imposto hoje já estão no Simples Nacional, então é interessante que se dê um foco maior em relação ao Simples Nacional. Certificação digital, você não vai conseguir avançar no Simples se você não investir em certificação digital. Aquisição de ferramentas de TI, como eu já disse aqui, monitoramento, cruzamento das notas fiscais emitidas com o PGDAS e com o recolhimento. É esse ponto aqui que a gente vê a importância da inteligência fiscal. Isso aqui é o basicão para você poder acompanhar e monitorar o Simples Nacional. Você vai comparar as notas fiscais emitidas no seu município pelas empresas, você vai comparar no PGDAS se bate a informação, o quantitativo emitido com o quantitativo declarado, e se o valor declarado foi recolhido no Simples Nacional. Se não foi, você já tem de forma eletrônica como já notificar esse pessoal. E a fiscalização pelo Cefis, que ela passa a ser obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2018. Então, é fundamental que, para avançar no ISS, se parta do Simples Nacional. Construção civil, e aí a gente tem um foco interessante também em Cabedelo, em relação à construção civil, porque a gente procurou mirar não só nas obras, não só nos serviços de prestação de serviço, né, nas grandes obras públicas, mas a gente também mirou nas incorporações e nas pequenas obras residenciais. Mesmo na incorporação, o nosso foco foi serviços de terceiros. Na incorporação, o incorporador não presta serviço de construção, mas ele contrata os serviços. E como fazer para poder tributar isso aí? Então, o primeiro passo foi definir o que é que vai ser deduzido de material. Existia vários questionamentos, não é nem questionamento, dúvidas em alguns municípios. Vamos estabelecer um valor, vamos declarar bota, carro de mão, nada disso. A ideia é que a dedução apenas dos materiais incorporados à obra, apenas disso. Liberação do habeas. Lá em Cabedelo, no momento que você pede o alvará de construção, a gente já faz aquele acompanhamento dos 2 anos, como eu disse aqui anteriormente, e no final, ao pedir o habeas, existe uma fiscalização do ISS. Já no momento da emissão do alvará de construção, nós criamos em Cabedelo uma obrigação acessória chamada relatório financeiro de obra. O que é isso? Em Cabedelo, você pediu o alvará de construção, então é obrigatório você declarar em Cabedelo qual vai ser o seu orçamento naquela obra, desde da limpeza do terreno até a parte final. Porque é no relatório financeiro de obra que você vai acompanhar, mês a mês, o que é material, o que é não é, quais são os serviços que estão sendo contratados de terceiros e se aquele contribuinte que está edificando, se ele está recolhendo mensalmente ou não os serviços de terceiros. Como também as obras públicas, essa ideia é no mesmo formato das planilhas de medições das obras públicas. Se você pegar uma planilha de medição, você vai ver lá que dá para se acompanhar e, enfim, e tributar da melhor forma. Então, aqui é o modelo que a gente tem do nosso relatório financeiro de obra, em que esse é disponibilizado na internet, em que o contribuinte ele declara desde a parte preliminar, que é o levantamento topográfico, especificações do orçamento, até a etapa final de sua obra, que enfim, o acabamento da casa, né? Bom, em relação a cartórios também é interessante, a gente achou interessante citar esse ponto, porque praticamente a grande maioria dos municipais vai ter um cartório e a receita do cartório é boa e é fácil você apurar, é muito fácil. A responsabilidade tributária dos cartórios é dos notários e registradores. A base de cálculo é o preço do serviço, subtraído as taxas. E por que eu falei que é fácil o cartório? Porque a gente faz um acompanhamento preliminar já pelo site do CNJ. Lá no CNJ você vai aparecer lá um campo da Justiça aberta e lá vai estar declarado a receita dos cartórios de toda a unidade, de todos os municípios brasileiros. Então, você já tem uma grande ferramenta de partida. E é por esse site você consegue
Bom, já avançar bastante. Setor bancário, a gente dá a sugestão, como o nosso querido André, presidente do TCE, disse ontem, a gente dá a sugestão que vocês fiscalizem as agências bancárias, de preferência pelas contas do COSIF e declarações eletrônicas de informações financeiras, constante como obrigação acessória no seu Código Tributário Municipal. Eu estou aqui sendo rápido por conta do tempo, mas no fórum a gente discute melhor isso aí, como é que se aplica, troca experiência, tá certo? Casas lotéricas também é muito interessante, porque é uma receita que já está lá no seu município, as receitas com comissões por serviços bancários, e as intermediações de crédito, são aquelas promotoras. Pelo menos lá em Cabedelo está cheio. Em cada esquina tem uma promotorazinha para oferecer empréstimo, principalmente ao servidor público. Bom, recuperação da dívida ativa, a gente também trabalha no sistema 2080-80-20. A recuperação da dívida ativa. A dívida ativa é um problema também nas três esferas. A federal, a estadual, a municipal, sempre tem problema com dívida ativa, principalmente naquele que a gente chama de créditos podres e créditos difíceis de você poder alcançar. Então, o que é que nós fizemos lá em Cabedelo? E a sugestão que a gente traz é de se fazer um mutirão de julgamento para acelerar o contencioso administrativo. Quanto mais rápido se julga os processos, mais rápido você tem o crédito tributário constituído. Criar a Procuradoria dos Grandes Devedores, que nós fizemos isso lá, com prioridade nas maiores execuções, com base nesse sistema aqui, 2080. Criar o Programa de Negociação Concilia. O Concilia é uma proposta espetacular do Conselho Nacional de Justiça. Partiu de Brasília e se estendeu para o resto do Brasil, em que você faz sua política de refinanciamento, você lança o seu refis normal, mas você faz uma parceria com o TJ, lá em Cabedelo nós fizemos com o Fórum, e você emite as notificações com timbre também da Justiça. Isso dá um efeito espetacular. Em 2015 nós lançamos, a arrecadação disparou, porque o contribuinte achava que estava sendo intimado pela Justiça, mas, na verdade, aquele timbrezinho era só da parceria, por isso que eles correram ao fórum. E nos processos de execução que já estavam no fórum, na hora o juiz fazia o acordo, mandando extinguir ou suspender. Então, assim, uma proposta muito interessante, a proposta do Concilia. Nós temos também a negativação e a cobrança extrajudicial. Eu coloquei aqui ao lado de estudo, porque isso é espetacular, só que requer um cuidado, porque você tem que ter um cadastro muito atualizado para você não negativar quem não deve, para que não gere, enfim, ações indenizatórias. Então, mas, enfim, é uma situação também que pode ajudar bastante. E aqui está o resultado da gente. Em 2015, quando nós lançamos o Concilia, o aumento foi de quase 300% em valores nominais. Nós saímos de 1.700.000 em 2012 para 4.300.000 de recuperação da dívida ativa. Quando a gente traz para valores atuais, a gente sempre gosta de atualizar pela taxa Selic. A gente utiliza a nossa unidade fiscal lá do município, então, em valores atualizados, o aumento real foi de 51,5%. E agora, no mês de agosto, na segunda quinzena desse mês, a gente estará lançando a segunda etapa do nosso Concilia em Cabedelo. Bom, a atualização da legislação é fundamental também, e o foco que a gente dá é na Lei Complementar 157, que foi agora de dezembro do ano passado, que ela trouxe uma novidade, estou já acabando, ela trouxe uma novidade, que foi a mudança do local onde o imposto é devido para esse serviço aqui. Ou seja, os serviços de plano de saúde, intermediação de contratos, de leasing, franquia, factory, monitoramento de bens, administração de cartão de crédito, que isso aqui é fundamental, e arrendamento mercantil, leasing, passaram a ser tributados no domicílio do tomador. E aí, a Confederação Nacional dos Municípios, que foi uma guerreira na luta para a derrubada do veto previdencial, que favoreceu os municípios. Ela fez um estudo muito interessante, esse estudo está disponibilizado na página da CNM, está aqui o endereço dela, que quanto que os municípios seriam beneficiados com a derrubada do veto previdencial, o que acabou acontecendo. Então, a gente tem aqui, eu listei as 15 maiores receitas próprias aqui do estado da Paraíba, e a gente tem João Pessoa, isso aqui é a estimativa de ISS para 2017,
João Pessoa com 19 milhões, Campina com 7 milhões e 600, Cabedelo 2.400, Santa Rita 1 milhão e 300, Patos 1 milhão e 500, Bahia 1 milhão e 60, Souza 990, Cajazeiras 1 milhão, Guarabira 700, Queimadas 200, Mamanguape 300, Pedras de Fogo 140, Monteiro 370, Conde 400 e finaliza com Capoeirão com 167 milhões. É interessante que vocês acessem também essa página da CNM, e lá tem gráficos, enfim, tem situações muito interessantes. Eu finalizo aqui com a proposta também de outras receitas para taxas para o licenciamento ambiental e a de coleta de resíduos. Lá em Cabedelo, nós criamos o ano passado, a gente já tinha bastante tempo, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, mas apenas no ano passado que nós criamos o Fundo Municipal do Meio Ambiente e a gente começou a tributar lá no município o licenciamento ambiental, que antes era feito pelo Estado. O licenciamento ambiental, que se era feito em Cabedelo de 2006 para trás, ficava com o governo do Estado através da SUDEMA. E agora passou a ser de Cabedelo. Nós tivemos no ano passado um incremento na arrecadação de, salvo engano, de R$500 mil, só por conta desse licenciamento de taxas, como também a TCR, que ela ajuda consideravelmente no pagamento da manutenção do lixo da sua cidade. Bom, pessoal, eu finalizo, eu agradeço a todos vocês, peço desculpa pela celeridade, mas a organização do evento assim nos pediu, e a gente fica à disposição de todos para qualquer questionamento, qualquer dúvida e qualquer esclarecimento. O meu muito obrigado. Volto a lembrar aos participantes que em suas pastas existe um formulário para nossos recepcionistas presentes no auditório. Nós vamos a um intervalo de 20 minutos e voltaremos com os debates.